família, a geração dela é a geração de alemães. Por parte de mãe, alemães da Alemanha. E por parte de pai, alemão judeu. E aí eles vieram para o Brasil lá em 1880, se colocaram nas encostas da Serra Geral de Santa Catarina, a região do Braço do Norte, ali Grã-Pará, Rio Fortuna, Santa Rosa. E depois, quando a sobrevivência foi ficando mais difícil lá, eles ouviam falar que aqui na Serra Catarinense, onde nós moramos, tinha melhor perspectiva de vida. Então foi aonde que eles vieram para cá. Onde que vieram, que aqui não tinha moradores, então eles vieram explorar as terras para cá. Meu bisavô, depois veio mais os outros parentes e se colocaram e formaram uma comunidade. Hoje chama-se Comunidade de São Francisco. As primeiras profissões ou trabalho que eles fizeram foi criação de porcos, do qual eles utilizavam o pinhão, que aqui existia toda a madeira ainda, o pinheiro, a araucária adulta. Então eles começaram a exercer a criar porcos, os porcos daqui, e daí começaram, na época do pinhão, engordar os porcos, daí plantavam milho, abóbora e batata doce. Aí quando chegava num certo tempo, eles recolhiam tudo numa mangueira e aí tratavam com batata doce cozida, milho e abóbora. Aí quando estavam num ponto, os que engordavam demais, que não podiam mais caminhar, eles pegavam e vendiam para uma fábrica de banha aqui na cidade. E os outros, a maioria, ia tudo para a região de Grã-Pará, onde existia uma grande fábrica de banha, do qual os tropeiros vinham de lá, tinham determinadas pessoas que compravam porco aqui em Urubici, então eles levavam de a pé pela Serra do Imaruí. Quando chegava na serra, ali que tinha que atravessar a serra, que hoje é a Serra do Corvo Branco, e não tinha estrada, então o que eles faziam? Eles costuravam o olho do porco, para mandar uns 2, 3 na frente, que aonde ia 2, 3, o resto ia tudo atrás. Muitos porcos perdidos na serra, que se extraviavam, que caíam, não podiam mais ser resgatados, mas foi muito tempo de sobrevivência a isso. O porco, ele, dentro do pinhão, ele ficava solto assim e engordava bem. Depois que ele engordava, depois que acabava o pinhão, né? Era pego ele, daí tratava, não fiquei mais um mês, 2, depois caminhava, fazia banha. E vendia as trocas para Serra Abaixo também, assim, né? Ou então vendia para Serra Abaixo, quando era bastante porco, né? Eles levavam 200, 300 porcos, né? Era bastante. Mas isso aí é 10, 15 homens, né? Só que ele não caminha muito, ele caminhava uns 10, 15 quilômetros, ele tinha que deixar descansar. Ele não caminha muito. Estava pesado, né? Então para levar daqui em Tubarão, ele levava 15 dias. Talvez 20. Para chegar lá. Aí depois veio a época da madeira, do qual foi extraída o pinheiro. Que pode ver que aqui na região não existe mais quase o pinheiro adulto. Foi todo ele devassado. Foi todo ele tirado, que foi um meio de sobrevivência na região, do qual o Urubici passou por essa etapa. Aí tinha, na época, tinha 48 serrarias em Urubici que funcionavam, então era o trabalho que tinha. Aí terminou o ciclo da madeira, aí veio da hortaliça e da verdura. Aí foi indo, está passando o tempo, do qual o pequeno agricultor já ficou mais difícil. Aí ele passou para ser, agora, de 2003 para cá, foi pensado como desenvolver a serra, então foi colocado o turismo nas propriedades, o turismo para ver se ajudava esse povo, para não precisar todos sair da propriedade. Então, onde que turismo em Urubici se deu muito bem. O meu avô ele trabalhava de peão de fazenda. Daí o pai também na juventude deles trabalhava nas fazendas. Daí depois que ele casou, que essa área que é da minha sogra, era da mãe da minha mãe,
daí da sogra do meu pai, daí foi que ele veio morar aqui e começou a trabalhar na agricultura. Daí. Ele deveria ter uns 22 anos quando ele veio para a agricultura. Meu nome é Joelcio da Rosa Damas, tenho 41 anos, nascido aqui nessa propriedade mesmo. Meus pais moravam aqui, eu nasci e passei a minha infância aqui até os 7 anos, depois o pai comprou outra propriedade aqui na localidade vizinha, aqui no Rincão do Tigre. Nós fomos morar lá e depois que eu casei eu retornei para cá. Faz 13 anos já que eu estou de volta aqui na minha terra natal, como se diz. E desde os 12 anos subindo nas araucárias e fazendo a colheita do pinhão. Bom, desde que eu era criança, que nem de casa, eu já lembro do pinhão, lembro nós pequenos, o pai tirava, nós ia lá embaixo, juntava tudo, né? Sempre foi assim. Depois nós casamos, ele tirava, eu juntava, quer dizer, juntava as pinhas, o que debulhava, depois trazia para o galpão, aí depois é que nós juntava, né? Mas a gente, como, digamos assim, se acostumou e antes de 73 aqui também ainda tinha bastante pinhão, porque a serraria ainda não tinha acabado com os pinheiros. Então, não foi depois que nós compramos o sítio lá em 73 é que nós fomos começar a tirar pinhão, não, já se tirava aqui. A gente tem fotos antigas aqui, em preto e branco, que a gente vê as copadas dos pinheiros, então já tinha pinhão. Então, o pinhão sempre acompanhou a nossa história, ela sempre acompanhou. A gente lembra que na nossa região, que tinha muita araucária, os pinheiros eram mais enormes, né? As pinhas enormes, e o gosto, parece, do pinhão era outro. Porque eu lembro que o pai contava, né, que antigamente eles viam uma abelha lá, um mel lá em cima no pinheiro, eles derrubavam um pinheiro para coletar aquele mel. Tem esses relatos, essas histórias. E na nossa propriedade, hoje não tem mais, mas era pinhão, não era pinhãozinho que nem tem hoje. Era pinhão grado, pinhão com qualidade, porque eram árvores centenárias, né? A memória, assim, é que nós fomos criados, né, nessa questão do pinhão, do fubá. Eu me lembro que, né, assim como tinha tafona, eu me lembro eu devia ter 2, 3 aninhos, e na tafona eu lembro aquele buracão, aquela roda d'água girando com aquele mundo d'água. E ali tinha o fubá, eu lembro, fomos criados na polenta, no café com polenta, e o pinhão na chapa, né? O pinhão na chapa sempre tinha, porque o fogão a lenha não tinha gás, era o fogão a lenha. E ali se assava a polenta de manhã cedo, cortava o que sobrou do dia de noite e comia a polenta assada e o pinhão sempre na chapa. A parte do pinhão que a gente lembra é quando a gente vai fazer a colheita, que daí o pai ensinou a gente. Quando chegava na época, tinha carro de boi, que era onde chegava, que dava para entrar. Eu me lembro também que ele chegava e levava a gente de manhã cedo lá e já dizia, hoje o almoço é uma costela de gado gorda com sapecada de pinhão. E me lembro tão bem, desde a primeira fogueira que ele me ensinou como é que fazia a sapecada de pinhão. Quem não sabe pensa que é só chegar e jogar o pinhão em cima da grinfa. Não, é o contrário. Tu tem que fazer uma camada de grinfa embaixo e depois colocava o pinhão em cima, depois tacava mais grinfa em cima, daí tacava o fogo, fazia aquela sapecada e espalhava assim. Daí espalhava no chão para esfriar. E lá estava assando a carne para a gente comer com pinhão. Então é uma lembrança muito boa na época, né? Mas isso, sei lá, se é de 30 anos atrás. Eu hoje estou com 54, 30, 40 anos atrás, né? Então é muito importante. Deus, se lembrar Deus daquela época de boi carreiro, que hoje nem existe mais. Colocava do carro, né? E puxava aquela sacada lá em cima de carreiro e o cargueiro, né? Como eu voltando a falar sobre o cesto. Daí tinha um cargueiro que ia e o carro de boi na frente.
Tudo era muito mais sofrido que hoje. Hoje não, hoje a gente não vê isso. Se contar, ninguém acredita porque a gente não tem para apresentar. Naquela época não tinha para tirar foto, coisa, né? Eu ainda tenho umas lembranças de foto do boi carreiro, ainda tem algumas lá, preto e branco. Ainda tem aquelas lembranças ainda. Porque se fosse hoje, no tempo de hoje, a gente filmava e fazia as coisas, né? Até tenho saudade, esses dias eu estava falando lá na casa, acho que vou criar uns terneiros e vou fazer um boi carreiro para fazer uma parte turística, porque hoje ninguém conhece mais, né? Me lembrar, Deus, quando nós amansava aqueles boi com meu pai, boi zebu, foi o boi mais difícil, os últimos boi que nós ensinamos, boi mais difícil, que quase matava a gente, corria, disparava. Depois que aprendeu, a gente lavrava, a gente fazia tudo sozinho, só com eles. Foi o boi mais difícil de amansar, mas foi dos mais melhores que nós tivemos. Eu já tenho foto daquela junta de boi lá, da lembrança daquilo lá. Que era o nosso trator para lavrar, para fazer tudo, para colher o pinhão, né? E levar até onde chegava o caminhão, porque era difícil o acesso, né? Tinha época que nós passamos muito trabalho com estrada, nessa época a gente não tinha luz, não tinha nada disso que hoje a gente tem, né? Que antigamente falava, logo vai ter televisão no interior, vai ter luz, vai ser o quê? Eu digo, meu pai dizia, eu não vou ver, vocês verem. Né? Então, como mudou bastante, hoje tem muita gente que acha que é difícil, mas se eu contar uma história dessa parte que a gente passou, a maioria não acredita, porque pensa que a gente está conversando, né? Então foi difícil a parte dos antigos, né? Sim, na época que ele veio morar, que ele veio trabalhar aqui na agricultura, era a época que a serraria estava toda a vapor, como se diz, né? Eles estavam tirando tudo que tinha pela frente, por causa que eles compravam de uma bitola acima, mas na hora de fazer o corte, se o proprietário não estivesse junto, eles faziam um corte raso, como diz, né? E aí agora, isso de 70 e poucos, 80 para cá foi que entrou a fiscalização, né, as normas que aí até anos 90, 80 e poucos, 90 ali ainda se tirava alguma coisa. Depois a fiscalização ficou muito rígida, daí foi parando. Ele aqui na nossa região ainda tem hoje, na verdade, o número de araucária, o pessoal mais idoso fala que tem mais araucária do que há 40 anos atrás, só que é menor o diâmetro delas, né? São novas. São novas. O pai que conta muito, porque ele se criou fazendo taipa, né? Ele sempre diz que ele se criou no mato, fazendo taipa. Então eles catavam o pinhão, mas eles comiam bastante ainda assado. Sabe quando você faz, não é assado que eles dizem, é feito... Sapecada? Sapecada. Porque aí você vai lá, faz aquele monte de grinfa, joga lá no meio, vai lá e sai todo encarvoado. Então era o jeito que era mais prático, né? Tava com fome, ia lá fazer aquele monte, jogava lá no meio e faziam as sapecadas. Porque eles ficavam muito tempo no mato, assim. Bastante. E algumas vezes, antigamente, eles não tinham as máquinas, né, de moer. Hoje em dia a gente moe para fazer a paçoca, eles moíam, socavam no pilão para poder fazer a paçoca. Era socada. Se eu chegasse hoje na casa dele, nem ia acreditar que um dia ele trabalhou com isso. Hoje ele tem uma briga com a mãe, que ele tem uma araucária do lado da casa, que a mãe quer que ele tire por toda a lei. Porque ela diz assim, uma hora isso vai cair em cima de casa. É bem do lado. E ela é bem grossa, assim, daí eles tiraram uma parte da copa, até para não ficar muito alta. E ela carrega tanto. Ele diz assim, não, mas ela dá tanto pinhão. Eu até tenho umas fotos dele ali, o ano passado, e ele faceiro junto com o neto, porque o neto conseguia alcançar nas pinhas, né? Eu, quando criança, era mais mesmo. Era, digamos, quase que o inverso, né? Porque o pai trabalhava derrubando elas, quando criança. Aí, logo depois, ele parou de trabalhar na serraria, até mesmo porque elas foram fechando, ele começou a trabalhar na lavoura. Aí a gente começou a trabalhar na roça, só que na época convencional. E depois eu cheguei a trabalhar de doméstica, comecei com uns 11, 12 anos,
Até foi onde eu acabei conhecendo o Gedioni, porque eu vim trabalhar aqui numa prima dele, que trabalhava aqui pertinho. Aí depois que a gente casou, ainda trabalhamos um pouco com o convencional. Não sei se ele chegou a contar que ele acabou se intoxicando. E a coisa foi séria. Aí ele parou de trabalhar com veneno, a gente começou a trabalhar só com o gado. Para ele, achava, sabe, que não dava para trabalhar com orgânico porque não ia dar. Para eles isso não funcionava. Então era só as criação mesmo. Só que daí foi indo e eu acabei entrando na Associação Renascer. Mas porque eu trabalhava com artesanato. Sempre trabalhei com artesanato. E a Associação Agroecológica Renascer, eles também trabalham dentro do artesanato, né? Aí eu sempre dizia, mas eu dentro de uma associação agroecológica que não tem nada, né? E eu fui cuidando deles. Tá bom. Aí resolveu de plantar um pouco de feijão de vagem. Aí plantou um pouquinho, viu que dava, e foi aumentando, foi aumentando. E dali a gente começou. Isso em 2007, 2008. E dali para frente, graças a Deus, ele viu que deu. E a gente só aumentou. E hoje somos quem mais produz. Hoje somos praticamente, acho que uma das únicas propriedades aqui que está 100%, sem nada desde a nossa criação. Que a gente só usa homeopatia. É coisa boa, né? A gente lembrar dos tempos passados, assim, dos tempos da infância da gente, né? Eu sempre digo, quando eu saí daqui eu tinha 7 anos, agora eu voltei para cá. Vai fazer 13 anos que eu estou de volta aqui. Mas não tem um preço, assim, como se diz, que pague a gratificação de a gente estar assim, onde a gente nasceu e viveu e relembrar as coisas da infância, Deus de criança, por causa que eu digo para os meus filhos hoje, a memória de criança a gente nunca esquece. O que a gente viveu em criança, hoje não, hoje já os 41 já estão aí pesando, às vezes a gente hoje faz uma coisa, amanhã já não lembra mais tão nítido assim, mas a memória de criança a gente nunca esquece, né? E para mim foi muito gratificante, por causa que o meu pai e a minha mãe, eles, como se diz, eles vieram do nada, eles trabalhavam empregado, daí começaram a fazer umas lavourinhas, foram juntando um troquinho. E hoje, graças a Deus, cada um dos filhos tem um pedacinho de terra onde morar, onde viver, né? Então, para mim, isso aí é muito gratificante, por causa que isso veio tudo da natureza, como se diz. Agradeço meus pais por terem trabalhado para adquirir, para dar esse sustento para a gente e deixar um pedacinho de chão onde a gente possa morar, possa viver tranquilo com a família, né?